Salve, povo de Deus! O Verbo Compartilhar, episódio de número 23. Não deixa pra depois, hein? Dá um like nesse vídeo, já se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha. O tema do episódio de hoje é credibilidade. Dá pra acreditar? Depois da vinheta. Hoje eu tenho um desafio aqui, hein? Porque eu me propus a fazer o ranking dos versículos mais famosos da Bíblia a partir das buscas que são feitas na internet de versículos bíblicos. Então existe lá um ranking, sei lá, acho que com mais de 1000, acho que até mais do que 1000 versículos bíblicos. E eu tô subindo nesse ranking proporcional à quantidade de dias que existem ou que faltam para o ano terminar. Então o versículo de hoje é o versículo de número 253. Ontem eu estava pensando, assim, caramba, será que não vai pintar nenhum versículo que eu fale, puxa vida, do que eu vou falar a respeito disso, né? E hoje já pintou. O 253º versículo mais buscado na internet é o versículo 1º do primeiro capítulo do livro de Atos, cara. O que será que tem lá? Vou ler aqui para você. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. Até aí. Só isso. Meu Deus, o que eu vou falar a respeito disso? Uma mensagem poderosa disso aqui, né? Mas, surpreendentemente ou não, a Bíblia nunca vai te deixar sem assunto. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Lucas, o médico. Consegue imaginar o que será que um médico fazia no tempo ali de Jesus, né? Há milhares de anos atrás, quão desenvolvida será que era a medicina? Eu não consigo imaginar um médico há 2000 anos atrás, né? Será que era parecido com um curandeiro, sei lá? Mas enfim, isso também não é tão importante. Lucas, que era um cara, então, dentro das possibilidades da época, um cara provavelmente estudado, de um nível, né, de educação superior, com a sua capacidade criteriosa, foi alguém importantíssimo no registro do relato bíblico, pelo menos do relato tanto da vida de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo, como também do início da igreja, a história da igreja. Lucas está no olho do furacão da historicidade desses fatos. A maneira como ele registrou tem de fato esse valor, esse caráter histórico mesmo. Mas olha só, isso não é uma coisa exclusiva para o Evangelho de Lucas e para o livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia é um livro exaustivamente pesquisado. E existe respaldo de várias disciplinas que defendem, assim, com unhas e dentes mesmo, né, a credibilidade do relato contido aqui. Desde coisas como, por exemplo, a confiabilidade de que a ressurreição de Jesus Cristo não é uma lenda, mas sim algo que de fato aconteceu, até a validade de escritos muito mais antigos, os profetas, o Pentateuco, a Bíblia. É o livro mais antigo com o maior número de escritos encontrados que respaldam ou que garantem que esses escritos originais não foram adulterados em relação ao que nós temos hoje para ler. Significa então que a credibilidade que você pode dar, que está escrito aqui é o que foi escrito originalmente, é coisa de, sei lá, 95%. Logo que eu cheguei na igreja, eu lembro que uma vez um pastor defendeu o seguinte argumento. Tem gente que fala que... Mas a Bíblia foi um livro escrito por homens, né? Esse negócio de que foi escrito por Deus, que é inspirado por Deus, é um papo furado. Mas você queria que ele tivesse sido escrito por quem? Por macacos? Óbvio que foi escrito por homens. Por muito tempo eu li a Bíblia e eu ficava admirado, né? Mas eu ficava admirado ao mesmo tempo que eu ficava confuso. Com o passar do tempo, quanto mais eu estudava, eu fui tendo conhecimento de que eu não preciso me preocupar com a seriedade do que está escrito na palavra. Especialmente porque quando se trata do Novo Testamento, a gente está falando de um nível de sacrifício, de entrega das pessoas que tiveram conhecimento da palavra, que foram visitadas pelo Espírito Santo, é uma coisa sem igual, né? A quantidade de gente que morreu, que foi martirizada por guardar essa mensagem, né, por acreditar nessa mensagem, e não tem como você simplesmente declarar que pessoas vão se sujeitar a esse nível de martírio, tipo como torcedor fanático. O cara gosta tanto do time que é capaz de morrer queimado por ele. Para com isso, lógico que não. O que levou essas pessoas a viverem o que viveram, justamente a certeza absoluta que elas tinham de que não foi um devaneio. Depois que eu tive a visão da mula sem cabeça soltando fumaça pelas narinas, eu nunca mais duvidei. A realidade é que a Bíblia é um documento. Tem valor arqueológico, valor histórico e valor espiritual. Ela comprova a existência de Deus, como Deus age, como ele criou o universo, com que propósito ele criou o homem, qual é a vontade de Deus em relação à criação, qual é o plano de Deus para o homem, como que a história começou, como que ela se desenrolou,
como que ela vai terminar. E não existe nada que você não encontre a respeito do drama da alma humana, do que é o mundo espiritual, resposta para qualquer tipo de pergunta existencial sobre o valor da vida, moral, ética, o que é o amor. A Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade. E esse livro foi responsável pela transformação. Não tem como imaginar a quantidade de gente que foi transformada, foi liberta, a quantidade de famílias que foram restauradas, pessoas que, visitadas pelo que esse livro representa, a palavra de Deus, o amor perfeito de Deus. Então, quando eu vejo ali em Atos, Lucas tendo esse cuidado de falar que o primeiro relato que ele fez a respeito ali de tudo que Jesus Cristo fez durante seu ministério, me dá uma alegria de pensar, cara, tinha alguém de alto nível, e não só de alto nível na capacidade intelectual, mas de alto nível de envolvimento com a revelação de Deus, registrando esse material para que hoje, milhares de anos depois, eu pudesse ter acesso a esse conteúdo. E Deus me mostrou, só para finalizar aqui, porque Lucas estava escrevendo esse relato para um tal de Teófilo, excelentíssimo Teófilo. O significado do nome é amigo de Deus. E enquanto eu pensava um pouquinho a respeito do que falar sobre algo tão limitado assim, à primeira vista, eu creio que Deus tocou meu coração falando assim, olha, não se esqueça que lá em João 15,15 está escrito, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E se você vai ver qual é a palavra amigos, nesse caso no original, é filo. Teófilo, amigo de Deus. Então, olha só que coisa caprichosa. Excelentíssimo amigo de Deus. Olha que coisa doida. Imagina como se Lucas, talvez sem saber, estivesse registrando algo que viesse lá adiante, milhares de anos depois, e através desses milhares de anos, ter a oportunidade de ser interpretado de forma particular. Eu sou um amigo de Deus. Eu amo a Deus. Posso não ser excelentíssimo, mas eu amo a Deus. Então, quando você para ler uma coisa como essa, fala assim, excelentíssimo amigo de Deus. Olha que coisa íntima que isso proporciona, né? Como se Lucas tivesse lá naquele tempo preparado realmente esse relato com todo cuidado, com todos os detalhes, com todos os pormenores, para que eu, um amigo de Deus, para que você, um amigo de Deus, uma amiga de Deus, tivesse acesso. Não tem preço impagável, o privilégio que é nós temos acesso à palavra de Deus. E era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu agradeço muito tudo que está acontecendo até aqui. A gente tem visto o canal crescer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão se esforçando também em compartilhar, em divulgar esse conteúdo. Não é fácil, a gente criar relevância dentro do YouTube. A competição é monstruosa. Eu nem penso nisso daí tanto como uma competição em que eu entrei. Mas quem acende uma vela não acende para colocar debaixo da cama, A gente espera de verdade que ela possa ser colocada numa posição mais alta, que é para que aquela luz possa iluminar a maior área possível. Então, gratidão total aí, obrigado, peço que você continue ajudando a nossa iniciativa, que Deus te abençoe, te guarde, fica na paz e até mais.